Boa noite, então, a todas. Vamos iniciar, então, com o desafio que eu coloquei para vocês lá no grupo de WhatsApp e que eu coloquei duas imagens. Eu vou colocar as imagens aqui novamente para que a gente possa falar um pouquinho a respeito delas, tá? Coloquei nas duas imagens, eu coloquei o mesmo texto, o texto: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. E a outra imagem que eu coloquei, então, foi essa aí do passarinho na cachoeira, tá? Então, eu vou falar para vocês qual foi a proposta do que havia aqui no livro que nós estamos estudando juntas. Então, foi pedido para um artista, para dois artistas, para que eles representassem através de uma imagem, de uma paisagem, através de uma imagem, aquilo que uma imagem que representasse para eles a paz, tá? E eu fiz uma pergunta então para vocês, para que vocês refletissem quando você olhasse nessa imagem. Também coloquei aí o texto, e claro que tinha um sentido nesse texto. Qual dessas imagens será que representam a verdadeira paz? Então, um dos artistas, eu procurei essas imagens, né, quando eu montei os slides no Canva, e então um dos artistas ele retratou um lago, né, uma paisagem muito bonita, um lago com águas calmas, com águas paradas. O outro artista, ele retratou uma cachoeira ali forte, né, uma cachoeira ali com espumejante, e eu não encontrei uma imagem exatamente igual, mas no retrato dele havia uma árvore com um passarinho. Essa árvore se inclinava ali, né, sobre a cachoeira, e um passarinho repousando no ninho com seus galhos. Então, eu coloquei ali o passarinho também, né, num lugar ali onde ele está, ali próximo ali à cachoeira. E na nossa enquete, a maioria escolheu a primeira imagem. Pelo que eu contei ali, porque algumas votaram num e não votaram no outro, foram 6 votos para essa imagem. 6 pessoas escolheram essa imagem como a imagem que representa a paz. E essa aqui foram apenas 3 votos, 6 representantes colocaram que não e 3 que sim, né? Então, a grande maioria escolheu a primeira imagem, né? Então, nós vamos compartilhar um pouquinho a respeito disso, tá? Lembrando vocês, então, que no nosso último estudo, nós falamos a respeito da mente inquieta, da mente ansiosa, da mente de racionalização, e aqui essa proposta é a respeito do descanso de Deus. Então, como que eu encontro essa paz, essa verdadeira paz? Então, a verdadeira paz, o que retrata, então, acertou quem escolheu a segunda imagem. Porque a segunda imagem, ela está representando um lugar de turbulência, mas onde está aquele passarinho ali descansando, ele está num lugar de segurança, né? Então, muitas vezes nós temos uma ideia que é a paz, porque nós estamos aqui falando de algo bíblico, né? Por isso que eu coloquei ali, vamos dizer assim, eu coloquei a dica para vocês ali, a pista para vocês do texto de João 14, 27, justamente para nós analisarmos, porque nós estamos falando da paz de Cristo. Óbvio que se eu olhar para aquela imagem daquele lago, assim, ela é uma imagem assim que parece que nos transmite paz. Mas a verdadeira paz, Jesus falou que ele nos dá a paz que o mundo não dá. E a verdadeira paz, que é a paz de Cristo, ela independe das circunstâncias. E muitas vezes, esse lago aí que representa um lugar muito tranquilo, a estagnação, ela pode estar muitas vezes nos dando uma falsa paz. Quando nós pensamos muitas vezes que as coisas estão tá tudo bem, tá tudo tranquilo, e não percebemos muitas vezes que nós estamos numa luta, nós estamos numa guerra, existe um campo de batalha. Diferente da outra imagem, onde nós vemos um passarinho pertinho ali de uma cachoeira muito forte, mas ele estava ali num lugar de segurança. Ele estava seguro ali.
Então, da mesma forma, porque a paz que Jesus ele fala que nos dá, ele não está falando para nós que ele vai tirar as oposições, que não vai ter a tempestade, que não vai ter as dificuldades, que não vão vir as lutas que nós temos que enfrentar. Então, não é algo que nós não vamos ter oposição, mas Jesus ele muda o nosso enfoque. Que no meio da luta, no meio da adversidade, você sente essa verdadeira paz, você tem essa verdadeira tranquilidade que você está nesse lugar de segurança, nesse lugar de descanso. Então, na verdade, a segunda imagem é ela que representa a verdadeira paz, que é a paz do Senhor Jesus. Né? Então, nós não podemos esperar que, então, assim, às vezes a gente tem essa ideia, né? Que parece que quando não tiver mais luta, quando tiver tudo bem na minha família, na minha casa, quando tiver tudo bem no meu casamento, quando tiver tudo muito bem no meu financeiro, então, quando tudo estiver muito bem, então eu vou viver uma vida assim de paz, uma vida feliz. Isso é o engano. Esse é o engano que muitas vezes o mundo dá. Por isso que Jesus ele enfoca ali nesse versículo, ele fala assim: eu não vos dou a paz que o mundo dá. Porque o mundo, ele geralmente nos engana, ele nos leva para uma paz que é falsa, que não é verdadeira. E essa paz que o Senhor promete para minha vida, ele promete que eu vou. Ele não diz que eu não vou passar por lutas, ele, pelo contrário, ele fala: olha, no mundo você vai passar por aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer, eu venci, você pode vencer e você vai vencer comigo. Por que a palavra de Deus diz: não vos preocupeis com o dia de amanhã, mas a cada dia basta o seu cuidado. Então Deus está falando assim que existem, sim, preocupações, existem sim lutas que eu tenho que enfrentar a cada dia. Mas Jesus fala assim: não se preocupe com a de amanhã, porque a cada dia eu cuido de você, a cada dia eu renovo as minhas misericórdias e eu dou para você a graça necessária que você precisa para enfrentar aquele dia. Mas a nossa mente, muitas vezes aquela mente inquieta, que nós já falamos, aquela mente ansiosa, ela quer sempre pensar, tende a se preocupar com o dia de amanhã. E o Senhor, Ele quer nos ensinar a realmente desfrutar desse lugar de descanso. E esse lugar de descanso, esse descanso verdadeiro, essa verdadeira paz só tem um lugar, que é no esconderijo do Senhor, que é no Senhor Jesus. Jesus é o príncipe da paz. Então, a paz, ela tem um nome, que é o Senhor Jesus. Então, é o único lugar. Então, como aquele passarinho, se ele desse um passinho mais ali para a esquerda, mais onde estava a cachoeira, ele estaria em perigo. Ele poderia estar sendo atingido, mas se ele permanece nesse lugar de segurança, ele pode descansar, ele pode dormir ali nesse lugar. E assim é na nossa vida. Então nós precisamos entender que nós vamos ter essas adversidades, mas existe sim um lugar de descanso, mesmo independente do que você ou eu estiver passando, eu posso encontrar estar nesse lugar de descanso. Amém? Gostaram então da enquete? Aí depois vocês podem compartilhar, no final a gente dá mais um tempinho para a gente comentar a respeito daquilo que vocês escolheram ontem no nosso grupo de célula. Foi bem legal, as meninas compartilharam, cada uma compartilhou da forma que pensou e foi bem jóia. Então hoje nós vamos entrar agora, nós estamos vendo várias disposições, várias características da mente, né? E nós falamos da mente. Nós terminamos com essa mente ansiosa, e por isso nós estamos falando desse lugar de descanso. E agora nós vamos falar a respeito da mente julgadora, crítica e desconfiada. Você conhece gente desconfiada? Ou você é desconfiada? Ou aquela pessoa que está sempre criticando e julgando as pessoas? Algumas pessoas às vezes não estão sempre criticando e julgando com palavras, mas elas estão na sua mente, sempre criticando. E sempre ali na sua mente julgando as outras pessoas. E para ilustrar, eu quero contar aqui uma história de um homem que era um marido de uma mulher, assim, um empresário muito rico, e ele era uma pessoa que tinha muito conhecimento. E a esposa dele ficava sempre muito irritada e muito zangada com ele, porque ele não expunha quando eles estavam nas reuniões, ou eles estavam em algum determinado momento, falando sobre algum determinado assunto, ela sabia que ele tinha, assim, um domínio, que ele teria, digamos, muito a contribuir naquela reunião, mas de uma forma inteligente. E ela ficava indignada com ele, por que ele não fazia isso? Por que ele era uma pessoa muito calma, né? Por que ele ficava quieto? E olha qual foi a resposta dele para ela.
Se eu já sei o que eu sei, eu já sei aquilo que eu sei, né? Então eu tento ficar quieto para ouvir e para aprender aquilo que os outros podem ensinar. Quer dizer, eu posso descobrir aquilo que os outros sabem que eu não sei. Olha que sabedoria, né? Talvez por isso que esse homem ele era um homem próspero, um homem rico, ele sabia ouvir e sabia aprender. Por mais que ele tinha uma sabedoria muito grande, ele estava ali, sabe aquele que sempre quer saber mais, né? Não é aquele que acha que sabe tudo. E esse homem tinha essa sabedoria. E Deus, ele é o único que tem realmente o direito de nos julgar, de nos sentenciar. Então, nós não temos esse direito de fazer julgamento a respeito do comportamento das pessoas. Mas nós sabemos que muitas vezes nós fazemos isso. Nós fazemos isso com palavras ou nós fazemos isso através dos nossos pensamentos. Claro que cada pessoa tem a sua maneira de ver as coisas. Talvez eu veja algo como vocês ali, né? Que cada uma deu a sua opinião. Cada uma pensou na imagem, refletiu e cada uma tinha opinião. Nós não tínhamos opiniões ali iguais. Algumas pessoas pensavam de uma forma, algumas pessoas pensavam da outra forma. E talvez você possa até pensar, se chegar assim à conclusão, não acho que é isso dessa forma. Tudo bem, cada pessoa tem uma forma de pensar, mas nós não temos necessariamente de dizer sempre tudo o que nós pensamos. E se algo que nós estamos vivendo hoje na nossa época é isso nas redes sociais. Vocês já perceberam como as pessoas elas querem ter voz em tudo? Em tudo elas têm uma opinião, em tudo elas conhecem, em tudo elas têm uma forma de falar, de criticar, de pensar a respeito de algo. Então, nós não necessariamente temos que opinar por tudo. Na verdade, muitas vezes nós temos muito mais sabedoria se nós não optarmos sempre, nós não opinarmos sempre. E aquilo que muitas vezes pode ser certo para mim, nem sempre vai ser certo para você. Ou às vezes não é nem uma questão de certo ou uma questão de errado, mas é uma questão de nós estarmos o quê? Fazendo, caminhando conforme né, a palavra nos diz, e não estarmos muitas vezes sempre a tua opinião tem que ser necessária, nem sempre a nossa opinião é necessária. E nós temos que cuidar muitas vezes, porque na nossa opinião, muitas vezes, nós agimos dessa forma. Não é apenas uma opinião, mas é uma opinião crítica. É uma opinião, muitas vezes, que julga. E olha o que está escrito lá em Mateus 7, verso 1. Os textos de Mateus, a partir de Mateus 5, ali, é o Sermão do Monte, o sermão onde Jesus estava falando com a igreja. E olha o que Jesus fala: não julgueis para que não sejais julgados. Então, existe uma consequência também no julgamento, né? Se você não quer ser julgada, então não julgue. Então, é algo que nós precisamos vigiar. Nós vamos falar um pouquinho, então, dessa mente, né? Que julga, que é crítica, que é desconfiada. E olha o que diz o texto de Romanos 12, 3. Diga a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pensem com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Que és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé, ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Então, olha só, o que diz essa palavra? O primeiro texto está falando aqui a respeito também do julgamento, da crítica. E daquilo que nós muitas vezes pensamos a respeito de nós mesmos. Então, olha, muitas vezes você pode ter, talvez, né, com certeza você tem capacidades, você tem habilidades, mas nós precisamos entender que tudo, a palavra de Deus diz, tem um texto que eu amo, que diz assim: o homem não pode receber coisa alguma, se do alto não for dado. Se você tem talento, se você tem capacidade, se você venceu algo, é porque foi Deus que fez. Então, aqui o apóstolo Paulo ele adverte as pessoas: não pense de você além daquilo que você deve pensar, né? Não pense além, porque muitas vezes isso traz o quê? O orgulho. E quando esse orgulho vem, ele faz também com que eu, além de eu olhar para mim, me achando melhor, eu olho para o outro pensando que o outro é pior. Então, a palavra de Deus, olha o que diz essa palavra: pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Então, não permita que o inimigo também
Abre essa porta muitas vezes na tua vida, porque é a porta muitas vezes do orgulho, da soberba. Porque se eu acho que eu faço alguma coisa, né? A palavra de Deus diz: sem mim nada podeis fazer. Eu sempre falo, e sempre quando eu oro em relação aos ensinos, ao estudo, eu falo: Senhor, eu sei que sem ti eu nada posso fazer. É somente a tua palavra, é somente o Senhor que pode fazer algo, porque aquilo que é nosso, aquilo que é humano, isso não tem. Isso não traz mudança, isso não faz nada, isso não traz transformação, a não ser aquilo que o Senhor faz. Então nós precisamos entender e depender e não olhar para nós mesmos e dizer assim: nossa, olha, eu que fiz isso, nossa, eu consigo isso, eu sou melhor que o outro, porque isso faz com que a gente acabe olhando também para o outro de uma forma diminuída. E a palavra diz justamente ao contrário. A palavra diz que eu tenho que olhar para o outro e olhar para ele como meu superior, né? E não eu. E no mundo que nós vivemos, justamente é o que? O empoderamento, o eu posso, o poder está em você, a força está em você, né? Quando no reino de Deus, você tem que diminuir e o Senhor que tem que crescer, né? E o outro texto, então, quem és tu que julga o servo alheio? Então, Deus odeia, Deus detesta o julgamento. E eu creio que é algo que nós precisamos lutar. Porque imagina assim, vamos sendo sinceras, quantas vezes que a gente se pega criticando ou julgando o comportamento do outro? Aquilo que o outro faz, a atitude, ou a gente pensa: eu faria desse jeito, eu não faria assim, eu faria de outro jeito. Então, eu vou dar um exemplo para vocês e vamos nos colocar no lugar dessa pessoa, só para você imaginar como que acontece quando há realmente, às vezes, esse julgamento. Então, digamos que a sua vizinha chega na sua casa e começa a dizer como que os seus filhos devem se vestir. Olha, eu não acho que você deveria vestir seus filhos assim, eu acho que você deveria vestir assim, de outra forma e tal. Ou então que ela chegasse para você e falasse assim: olha, eu não gosto do jeito que você está orientando a sua funcionária na sua casa, do jeito que ela limpa a sua casa. Ela devia limpar assim ou assado. Mas você está satisfeita com a sua funcionária. E ela está dizendo como que você deveria agir na sua casa. Então, cada um de nós pertence a Deus. Então, como que nós iríamos nos sentir? Sendo muitas vezes ali julgadas, e como que nós reagiríamos, né? Se alguém estivesse sempre ali dizendo aquilo que nós devíamos fazer. Então, da mesma forma, assim como eu olho para o outro, assim como eu sei que eu pertenço a Deus e que só Deus tem realmente, né, esse direito, e que Deus faz isso porque Ele me ama, e a palavra de Deus diz que Deus corrige, Deus disciplina o filho que ama. Então Deus faz isso na minha vida porque Ele precisa fazer, mas é Deus quem precisa fazer. Às vezes Deus usa as nossas vidas para a correção de outras pessoas, mas tudo isso com direção do Espírito Santo e tudo isso com amor. Mas muitas vezes nós fazemos isso. Então, cada um de nós pertence a Deus. Então, mesmo que nós tenhamos fraquezas, é Deus que vai nos mostrar aquilo que nós precisamos, que precisa ser modificado nas nossas vidas. E da mesma forma, quem vai mostrar para o outro, né, é Deus. Você pode ser usado, não estou dizendo que você nunca pode falar para o outro, não é dessa forma, mas é quando você tem aquela mente julgadora, quando você tem aquela mente crítica, né? A gente vai ter opiniões, nós temos opiniões. Eu acho que é muito difícil nós pensarmos em qualquer situação e pensar assim: não, eu não vou opinar a respeito disso. Automaticamente a gente acaba pensando, a gente acaba opinando. Mas há uma diferença. Será que nós precisamos sempre expressar as nossas opiniões? Então, aí mais uma reflexão que nós podemos fazer, inclusive hoje, o que eu falei para vocês antes, nas redes sociais. Então, um exercício que nós podemos fazer é assim, ó, dizer para nós mesmos. Quando começa a vir, às vezes, aquele pensamento, talvez aquela crítica, aquele algo assim que você começa, às vezes a gente começa na nossa mente, decidir a vida dos outros. Alguém já fez isso? Ou só eu que já fiz isso, que confesso meu erro, minha fraqueza? Às vezes a gente começa a resolver as coisas para os outros na nossa mente. Então, nós podemos dizer, faça um exercício assim, diga a você mesma: isso é da minha conta? Isso não é da minha conta. Então, nós precisamos lutar contra isso.
Porque nós precisamos lembrar aqui, e lembre, qual que é o nome do livro que nós estamos aqui estudando juntas? Campo de Batalha da Mente. Então, nós temos que aprender a lidar com a nossa mente. E nós precisamos entender que as nossas ações, elas não vão mudar enquanto os nossos pensamentos não mudarem. Então, grave isso. Para que as minhas ações mudem, a minha forma de pensar precisa necessariamente mudar. Então, mais um texto aqui. Aqui eu coloquei uma balancinha para nós pensarmos também, refletirmos. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir. Que palavra mais séria! Essa palavra fala de uma consequência das nossas atitudes. A palavra de Deus diz que se eu me coloco numa posição de julgamento, eu preciso entender que eu também posso ser julgada. Porque com o mesmo juízo que eu julgo as outras pessoas, eu também vou ser julgada por elas. E na mesma medida que eu medir os outros, eu também vou ser medida. Então, essa palavra está falando a respeito de uma semeadura. E nós colhemos aquilo que nós plantamos, não só nossas ações, mas nós colhemos também aquilo que nós plantamos, e isso se aplica também à nossa área mental. Isso se aplica também aos nossos pensamentos. O que eu estou plantando aí nos meus pensamentos? O que eu estou pensando? E, geralmente, o que a gente sempre fala aqui, porque um pensamento, é muito difícil que ele fique só num pensamento. Geralmente, ele acaba saindo em palavras. E essas palavras, elas se transformam também em ações. Então, muitas vezes nós ficamos, a gente pensa muitas vezes, né, a respeito daquilo que nós precisamos plantar, e óbvio, nós estamos falando disso, mas se eu estou recebendo algo que não é legal, será que a gente pode refletir também, será que eu não plantei isso? Será que não é algo que eu estou colhendo? Será que eu não estou sendo julgada porque eu também julguei? Você já analisou dessa forma? Ou a gente só se coloca na posição de vítima, estão me julgando. Mas eu preciso também refletir se eu também não julguei e se eu também não estou semeando isso também. Porque essa palavra diz o quê? Então, que na medida que eu julguei, eu sou julgado. E na medida que eu medi as outras pessoas, eu também vou ser medido. E muitas vezes nós olhamos para as outras pessoas, quer dizer, para nós temos misericórdia. Mas quando às vezes aquela mesma situação acontece com o outro, nós não olhamos com a mesma misericórdia. E a palavra diz então isso é algo que nós precisamos refletir. Então, naquilo que eu estou colhendo, nós precisamos refletir no que a gente planta, mas também preciso olhar para a minha colheita. Se eu olho para a minha colheita ao redor e se essa colheita não está legal, eu posso estar colhendo aquilo que eu plantei lá atrás. Né? Então, Deus quer nos dar também sabedoria e entender também o que eu falei para vocês agora há pouquinho. Então, que a minha mente, os meus pensamentos, aquilo que eu penso também é uma semeadura, porque eu estou semeando na minha vida. Um texto que a gente fala quase em todos os estudos, o texto de Provérbios, que diz aquilo que o homem imagina na sua alma, isso ele é. Então, nós sabemos que para nós vencermos essa guerra, nós precisamos entender que há uma guerra, sim, na nossa mente, mas que ela precisa ser vencida nos nossos pensamentos e na nossa maneira de pensar. E aqui eu vou compartilhar com vocês mais um texto, que é o texto aqui de Mateus também. Mateus é Jesus, então, aqui falando de como que nós precisamos caminhar no reino. Como que a igreja deve andar? Quais são os princípios? É um regulador do nosso caráter, da forma que nós devemos viver. E olha o que Jesus fala nesse texto. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Meu Deus, que palavra séria, né? Uma palavra aqui de repreensão, uma palavra que o Senhor Jesus fala. Por quê?
Porque essa pessoa está tendendo sempre a enxergar a falha do outro e ela está com uma falha muito maior. Né? Porque ela está falando assim, você está querendo tirar algo pequeno do olho do outro, quando você tem algo enorme na sua frente do teu olho e você não enxerga. E está enxergando do teu irmão. Então, antes de você olhar a dificuldade do outro, você precisa olhar para você mesmo. E é algo que nós precisamos aprender também, porque a gente tende, né, a pensar que nós queremos mudar as pessoas. Ai, meu marido precisa mudar. Meu marido precisa mudar nisso, mudar naquilo, que as outras pessoas precisam mudar, mas que nós não precisamos mudar. E isso é algo assim que é um território muito fértil para o inimigo. Quando nós temos essa tendência, muitas vezes, de olhar, de criticar, de julgar, de enxergar o defeito do outro, e nós não conseguimos enxergar os nossos erros. Deus nos ensina o que na palavra? Amar o outro. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então você não fica falando mal de você mesmo, não deve, né? Ficar se desfazendo, porque a palavra também nos ensina a nos amarmos, mas a palavra me ensina a amar o outro e não a julgar e não a criticar o outro. E isso muitas vezes é um território fértil para o inimigo, porque ele está usando essa minha mente, muitas vezes crítica. E geralmente uma mente crítica, uma mente julgadora, ela é negativa. Porque essa pessoa, ela tende. Sabe aquela pessoa? Já teve a experiência assim de alguém? Alguém que vem na tua casa, alguém que. Em vez dela enxergar aquilo que você fez, aquilo que você arrumou bonito, ela enxerga o defeito? Alguém conhece alguém assim? Ou alguém é assim? Que em vez de enxergar todas as outras coisas belas que estão ali, enxerga justamente o defeito, enxerga justamente aquilo que não é bonito. Então, essa é uma mente julgadora. É, ela tem essa tendência. Pode falar, Paula. Uhum, uhum, uhum. É verdade. E essa palavra, né? Não julgueis para que não sejais julgados. E a tendência, às vezes, não é só nas coisas, é na pessoa, então enxerga, às vezes a pessoa faz tantas coisas boas para o outro, mas às vezes numa falha, num erro, às vezes aquilo se exalta, né? Então, geralmente a pessoa que tem essa mente julgadora, essa mente crítica, ela sempre exalta o erro, ela sempre exalta aquilo que é negativo. E o que a palavra de Deus diz? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, né? Jesus fala em Mateus também que nós devemos fazer para o outro aquilo que nós queremos que façam para a gente. Então, só se nós pensarmos nesse princípio, a gente já não faz isso. Então, seguir realmente esse caminho que o Senhor fala, né? E fazer para o outro aquilo que gostaria que fizesse para nós. E cuidar para também não ter aquela mente muitas vezes sempre suspeita, porque tem aquelas pessoas que a gente chama, sabe, pessoa desconfiada? E a palavra de Deus diz, lá no texto de Coríntios, o amor tudo suporta, em 1 Coríntios 13:7. Então, o que é tudo suportar? Muitas vezes é esperar o melhor, é esperar o melhor do outro, não esperar o pior. Porque muitas vezes tem pessoas que estão sempre esperando o pior do outro. Eu falo que a gente tem, quando às vezes alguém vem contar algo sobre alguém, nós temos que ter sempre aquela boa fé, não sempre acreditar às vezes, naquilo que já está falando da outra pessoa, sem ouvir a outra pessoa. Então, para que essa mente seja essa mente que realmente veja da forma que Deus deseja que a gente veja, não existe uma forma. Se a minha mente ela vai ser envenenada pelo inimigo, se eu não vigiar.
E só tem uma forma de lutar contra isso, que é alimentando-me da palavra de Deus, renovando a minha mente com a palavra de Deus, porque eu tenho o Espírito Santo. Então, há situações que pode ser que Deus possa estar até te dê uma direção para se afastar de alguém, tá? Mas não é aquela mente que você vai ter aquela mente que todo mundo está sob suspeita, não é isso. Mas o Espírito Santo de Deus vai te dirigir. Talvez Deus te diga para sair de algum lugar, amém, mas isso é tudo através da direção do Espírito Santo. Porque muitas vezes o que o inimigo faz? O inimigo faz com que a crítica, e pode ver que grande parte das dificuldades de relacionamento, dos problemas relacionais, estão muitas vezes nessas questões de crítica, de julgamento, de não se colocar no lugar do outro, de não conseguir ouvir a opinião do outro, ou porque a pessoa tem que sempre dar a última opinião ou dar a opinião para tudo. E isso destrói os relacionamentos. Então, Deus não gosta, Deus não quer, Deus, isso não é bíblico, Deus não deseja que eu tenha essa mente. Então, é algo que nós precisamos lutar. Essa mente, muitas vezes, julgadora, então eu preciso rejeitar. Rejeitar. Então, quando precisa começar a vir, essa semana pensei, me lembrei, acho que o Espírito Santo de Deus muitas vezes me lembrou, muitas vezes, e vocês vão perceber, vocês vão se avaliem nessa semana, faça esse exercício, coloque na prática, para nós vamos colocar na prática aquilo que nós aprendemos aqui, como a gente não percebe e a gente já está na nossa mente o tempo todo opinando, muitas vezes julgando e criticando. E o Espírito Santo de Deus, ele não quer que a gente ande dessa forma, mas que a gente tenha realmente uma mente equilibrada, né? Uma mente conforme a palavra de Deus nos ensina. Claro que existe coisas que talvez você precise ter alguma reserva, mas quem vai dar isso é o Espírito Santo de Deus. Olha o que esse texto fala a respeito de Jesus. O que Jesus pensava sobre o homem. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então, o que esse texto está falando? Esse texto está falando que Jesus desconfiava do homem? Não. Mas ele se confiava ao homem? Não. Então, esse texto está falando a respeito de Jesus. Não dizer que ele se suspeitava de todas as pessoas, não é isso. Mas ele conhecia como é que era a natureza humana. E o nosso problema, muitas vezes, não é nem uma questão, talvez uma questão de suspeita, mas é uma questão de nós, muitas vezes, depositarmos todas as nossas expectativas e toda a nossa confiança nas pessoas. E o homem erra, o homem nos frustra, o homem tem as suas falhas. E muitas vezes nós nos decepcionamos porque ao invés de nós confiarmos em Deus, nós colocamos toda a nossa segurança e nossa confiança no homem que é falho. E assim como o outro pode falhar com você, você também pode falhar. Não é só o outro que falha, você também falha. Então nós precisamos ter esse equilíbrio. Como o Senhor Jesus ensina nesse texto. Então, ele não se confiava a eles, porque ele conhecia, ele sabia qual era a natureza do homem. Então, a minha confiança precisa estar sempre totalmente no Senhor. E o Senhor, sim, vai me dar discernimento. Né? O Senhor dá discernimento. Eu creio que vocês todas aqui já tiveram essa experiência de alguém, às vezes, talvez que está, não está sendo bom para você, alguma companhia, alguma situação, que o Espírito Santo de Deus, ele sim, Deus nos dá esse dom, tem o dom de discernimento, ele nos ensina a discernir. Mas para isso nós temos que estar sempre renovando também a nossa mente com a palavra de Deus. E para vigiar, para não estarmos aí julgando. E cuidar também com as nossas palavras. O coração sábio é mestre da sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Palavras e pensamentos são como osso e medula. São tão próximos que é difícil dividi-los. Se prestar atenção nesse texto, olhe só o que fala aqui da palavra agradável, da palavra doce, né?
Aquela palavra que deve sair dos nossos lábios, ela é como cura. Você sabe que a palavra é cura para todo o meu corpo, a palavra de Deus, se você declarar a palavra de Deus, se você crer na palavra de Deus, você recebe cura, você tem cura para todos os seus ossos, para todo o teu corpo e para a tua alma. E assim deve ser o tipo de palavra que sai dos seus lábios. E esse texto aqui de Hebreus fala que as nossas palavras e os nossos pensamentos, você sabe como que é próximo o osso da medula? Ele é grudadinho, ali ele é juntinho. Da mesma forma, é quase que impossível de você dividir os seus pensamentos das suas palavras, porque aquilo que você pensa vai acabar sendo as suas palavras e vai acabar sendo as suas ações. Então, os nossos pensamentos, muitas vezes, eles são palavras, porque eles são silenciosas. E nós sabemos que o inimigo ele não pode ler os nossos pensamentos, mas Deus pode. Mas os meus pensamentos também interferem na minha vida interior, naquilo que eu vivo. Quando você está angustiado, isso não mexe com o teu corpo? Quando você está ansiosa, isso não mexe com o teu interior? Então, não mexe com a tua alegria? Não mexe com a tua saúde? Então, os meus pensamentos, eles determinam muitas vezes como eu estou me sentindo. Como eu estou sentindo na minha saúde, no meu físico e tudo mais. Por isso que é tão importante, por isso que nós estamos falando tanto. Estamos aqui nesse estudo frequentemente para entendermos que aquilo que nós pensamos, muitas vezes, vai sair da minha boca. E nós precisamos, então, vigiar naquilo que eu falo e naquilo que eu penso. E mais, então, agora, o último tipo de mente que nós vamos ver, e daí na semana que vem nós vamos falar a respeito da mente de Cristo, é a mente passiva, a última condição. Nós falamos as condições da mente, né? Então, nós falamos agora da mente julgadora, crítica, e nós vamos falar, então, agora da mente passiva. Então, passividade é o oposto de atividade. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina claramente que nós precisamos ser ativos, nós precisamos ser sóbrios, nós precisamos vigiar, mas a palavra não nos ensina uma ausência de atividade, pelo contrário, a palavra me ensina o quê? A combater o bom combate. E isso exige de mim, exige de você uma atividade. E muitas vezes essa ausência de sentimento, essa ausência de desejo, essa ausência de atitude, essa ausência até de sentimento, sabe aquela pessoa apática que parece que ela não tem reação para as coisas, que ela não tem sentimento, que ela não tem emoções? Muitas vezes por trás disso, espíritos maus estão por trás disso, dessas atitudes de muitas vezes de passividade. E o inimigo ele se move nisso, porque enquanto eu estou muitas vezes passando, sabe quando você está passando uma guerra, quando você está passando uma luta, mas você está ali guerreando, você está ali batalhando, você está em oração, lutando com a palavra, lutando, né? Está em guerra. O inimigo, ele está ali te resistindo, mas você tem uma batalha que você está enfrentando que você vai vencer. A palavra de Deus diz, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, há uma sujeição à palavra de Deus e há uma posição de resistência. E essa posição de resistência não é uma posição de passividade, porque ninguém resiste na passividade. E muitas vezes o inimigo explora essa passividade e isso traz sérios problemas na nossa vida. Porque isso faz com que nós não lutemos da forma que nós precisamos lutar. E é um espaço vazio. E quando há um espaço vazio, esse espaço vazio é o lugar do inimigo. Tá? Facilmente, quando uma mente ela está muito passiva, ela está cheia de pensamentos errados. Uma mente passiva, ela acaba não resistindo aos pensamentos errados que vêm com frequência. Uma mente ativa, ela tem essa percepção e ela resiste. Uma mente passiva, ela está cheia desses pensamentos errados que o inimigo vai colocando e aproveitando dessa passividade. Então, uma forma de manter afastado esses pensamentos errados é termos pensamentos certos. É tão óbvio, é tão simples, é tão fácil, né? Parece, mas é uma forma de manter os pensamentos errados fora da nossa mente, é nos manter pensando de uma forma correta. E a palavra de Deus diz lá no texto, eu não coloquei o texto para vocês ali, mas Lucas 11, do 24 a 26, muitas vezes quando
o inimigo ele é expulso de uma vida, de uma pessoa, de uma casa. A palavra de Deus diz que ele anda por lugares áridos, buscando um lugar para ficar, mas ele volta e tenta e encontra essa casa vazia, então ele busca mais sede. E muitas vezes essa casa, esse lugar está cheio, está com um mau pensamento. Eu não estou dizendo que cada pessoa que tem um pensamento mau, ela tem um espírito mau, não é isso. Mas que por trás de um mau pensamento, geralmente existe um espírito mau, existem sugestões malignas. E eu preciso aprender a preencher esse lugar com a palavra de Deus. Muitas vezes existem pecados que são por uma atitude agressiva, por uma atitude que as pessoas possam ter de execução, algo que a pessoa ela se exalta com outra pessoa, ela pode cometer um pecado por agressividade, quer dizer, por uma ação. Mas existem pecados que são pecados de passividade, pecados de omissão, porque nem sempre não fazer é o correto. Muitas vezes relacionamentos são destruídos porque a pessoa diz o que, mas você não, mas eu não fiz nada. Mas a outra pessoa fala justamente porque você não fez nada, justamente porque você não fala nada, justamente porque você não toma atitude. E muitas vezes esse problema surge porque essa pessoa ela está num lugar de passividade. E nós podemos ter passividade em várias coisas na nossa vida. Você pode ser passiva, talvez, eu estou enfrentando um momento de passividade que eu não consigo nunca ter meu tempo de oração. Eu nunca consigo ter disciplina na leitura da palavra. Eu estou passiva nessa área. Eu preciso tomar uma ação, uma atitude. Um exemplo para nós vencermos a passividade é você imaginar quando a gente vai fazer exercício físico. Então, é difícil decidir, começar. Mas eu preciso da ação. E eu preciso continuar e continuar. E mesmo que meu músculo doa, eu preciso continuar até que eu possa ter essa prática. Então, da mesma maneira, na passividade, nós precisamos também ter uma atitude ali, vamos dizer, uma atitude firme, forte, em tomar uma ação e decidir realmente vencer essa inatividade, porque muitas vezes a inatividade pode estar sendo também um campo de exploração do inimigo, porque justamente ele explora naquilo que nós nos omitimos, naquilo que nós deixamos de fazer, porque nós não queremos muitas vezes enfrentar situações que nós temos que enfrentar, às vezes são guerras, são lutas, são passos que nós precisamos dar, talvez para tomar a atitude correta, para fazer aquilo que é correto, que vai exigir confronto, que talvez vai exigir algo que é desagradável, mas que nós precisamos muitas vezes tomar atitude. Mas essa mente muitas vezes que é passiva, é aquela pessoa que ela é passiva em algumas áreas, em algumas situações da sua vida, mas que ela precisa vencer, porque o inimigo também pode estar explorando isso, né? Explorando essa passividade ou essa omissão, porque essa passividade ela vai acabar também gerando uma omissão, porque ela vai acabar deixando de fazer. Então, não fazer muitas vezes algumas coisas também pode ser pecado, porque pode estar sendo explorado, né? O inimigo pode estar explorando isso. Então, sempre é necessário para que a gente vença a passividade a ação. Então, é impossível vencer esse pecado, vamos dizer, da passividade, vencer um comportamento errado sem mudar, sem tomar essas ações, e a gente começa mudando essas ações através dos meus pensamentos, através das minhas palavras, através daquilo que eu vou falar e fazer. Uma mente passiva. Então, se fossem ressuscitados juntamente com Cristo, buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensar nas coisas que são do alto, não nas da que são da terra. Então, a palavra de Deus me orienta. Então, como que eu vou vencer tudo isso? Então, em primeiro lugar, a palavra de Deus diz, vigia a tua mente, a sua maneira de pensar. Lá no texto de Mateus também, onde Jesus está orientando a igreja, vocês lembram daquele texto, Mateus 5:27, diz assim, ouviste o que foi dito? Não adulterarás? Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou. O que Jesus está falando aqui? Que o pecado começa onde? Na mente. Então, por isso que nós precisamos vigiar tanto a nossa mente. Por isso que a palavra de Deus diz, pensa nas coisas que são do alto. Vem um pensamento ruim, é aquilo que a gente sempre fala aqui. O passarinho pode tentar pousar na sua cabeça.
Mas você não pode permitir que ele construa um ninho. Então, nós temos que entender essa forma de vencer. Precisa começar através dos nossos pensamentos. Então, buscar essa vida, fixando a minha mente nas coisas boas. O apóstolo Paulo fala nisso nesse texto, né? Então, precisamos então manter a nossa mente. Então, é o tempo todo mantendo a nossa mente nas coisas que são do alto, nas coisas que são boas, naquilo que Deus deseja. Então, nesse estudo de hoje, então, nós vemos aqui mais duas condições da mente. Deixa eu só encerrar para vocês colocar aqui, então, mais uma conclusão aqui da mente ativa e da mente passiva. Olha só. Você deve ser ativo e não passivo. Então, é bíblico, é de Deus. Deus deseja que você tenha as suas ações, que você não vive num lugar aí de passividade. Mas a ação correta começa com o pensamento correto. Então, se você quer acertar as suas atitudes, acerte os seus pensamentos. Comece por aí. E para que você acerte os seus pensamentos, você precisa buscar isso na palavra, encher a tua mente com a palavra. Não seja passivo. Então, tome essa atitude em sua mente. Comece hoje a escolher os pensamentos corretos. Eu creio que você já está escolhendo, né? Mas é um tempo que nós estamos aqui de aprendizado. Então, o que eu gostaria de pedir para vocês, sugerir para vocês, mas que também comigo, eu já fui passando por isso essa semana, é para nós estarmos aí, reflita novamente aqui nesse estudo, pense nas condições, em todas as condições de mente que nós falamos, vigie os seus pensamentos, lembre que você precisa encher a tua mente com os pensamentos corretos, que tudo começa com um pensamento, e esses pensamentos vão para uma ação. Também peça para o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo de Deus que vai te mostrar, Senhor, quando eu estou sendo passiva, quando eu estou sendo omissa, nas situações em na minha vida ainda que precisa, não é olhar para o outro. Senhor, quando eu estou olhando para o outro, eu estou olhando o defeito do outro, que defeito que o Senhor quer mostrar para mim? Porque se eu estou olhando do outro, é porque tem um maior meu. Olha o que diz aquele texto lá. Então, eu preciso olhar para dentro de mim, olhar para a minha vida, mas tudo isso precisa ser com a permissão. Eu preciso permitir que o Espírito Santo de Deus faça essa obra. Então, que nós possamos passar essa semana, esses dias, refletindo, analisando e vigiando a nossa mente, e tendo essa percepção que, claro, que o Espírito Santo de Deus vai dar e está aí nesse processo, porque a Bíblia diz que é o Espírito que nos ensina, né? O Espírito Santo de Deus que está nos ensinando, e com certeza ele vai nos dar essa graça e essa capacitação. Amém? Então, Deus abençoe. Então, seria esse o nosso estudo de hoje.